Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à Universidade da Química e hoje nós temos um vídeo diferente. Por que diferente? Porque nesta semana que passou eu fiz uma apresentação, fui convidado a fazer uma apresentação na Semana Acadêmica do Instituto Federal do Rio de Janeiro, no Polo São Gonçalo. E nessa apresentação, que tinha como título Nerd Química, eu resolvi mostrar um pouco das várias citações que nós temos de química, física ou ciências em geral, em vários filmes, animes, livros, séries, enfim, coisas do gênero. Tanto é que o título era Nerd Química, a química oculta nos livros, revistas, animes, filmes. Bom, o objetivo dessa palestra era exatamente chamar a atenção a essas referências e mostrar para os alunos como que a química está presente em várias situações, tanto em animes quanto em filmes. E aí, como tinha muitos amigos que queriam assistir a apresentação, mas não puderam por vários motivos, horário, ou estarem muito distantes e tudo mais, eu pedi para minha esposa gravar e eu estou agora compartilhando com vocês. Mas antes de assistir a apresentação, eu peço desculpas pela qualidade do vídeo, porque na verdade foi gravado no celular. Minha esposa fez um grande favor para mim, nunca tinha gravado nada de celular, então a gravação ficou na vertical, ficou estreita. Tem vários cortes. Em determinado momento o celular dela acabou a bateria, então teve que pegar o meu celular. Então eu peço que vocês desculpem, por favor, esses cortes ou esse amadorismo. Não foi nada pré-preparado, acho que ficou válida na verdade a intenção. Eu espero que vocês gostem da apresentação. Além disso, queria deixar claro que, embora eu aponte um erro ou outro, eu não acho, na verdade eu não estou fazendo uma crítica a essa determinada mídia, porque eu acho que o objetivo deles não é ensinar ciência, não é divulgação de ciência, é na verdade o entretenimento. E como entretenimento eles estão cumprindo o seu objetivo. Vai ter um erro ou outro, eu faço uma ou outra correção, mas não é uma crítica falando, tá errado, não deveria ser assim, ou ponto final. Não, é somente para chamar atenção e mostrar o que seria o conceito correto. E eu sinceramente espero que vocês gostem da apresentação. Se vocês gostarem, por favor, já peço que compartilhem o vídeo, deem o seu like. Se for novo por aqui, se inscreva na Universidade da Química. Nós temos já vários vídeos de aula ou de orientação acadêmica. Eu tenho certeza que vocês irão gostar. Bom, mas agora, fique então com a apresentação Nerd Química. Para começar, eu queria falar um pouco da ideia para isso. Vou mostrar para vocês esse quadro aqui. Alguém conhece esse quadro? Já viram em alguma situação? Não? Já viram a série Cosmos? Já. Já? Isso aparece no primeiro episódio da nova série Cosmos, né? Não sei se na série da década de 80 apareceu. O nome desse quadro aqui se chama O Sonho de Giordano Bruno. O Giordano Bruno é esse senhor. Ele viveu lá no século, creio que século XV, século XVI. Ele era uma espécie de astrônomo amador, filósofo amador. E o ponto mais interessante desse quadro é o seguinte: o Giordano em questão, ele não acreditava que o mundo era constituído apenas das coisas que ele via. A maioria das pessoas na época, quer dizer, o ensino formal da época dizia que a Terra era o centro do universo, o Sol estava ao redor da Terra, e o mundo era limitado àquilo que a gente chegava. Então existiam as pessoas, existia a Terra, o Sol, a Lua, as estrelas. Ele acreditava que o universo era muito maior do que isso. O mundo não estaria limitado apenas àquilo que a gente enxergaria. Ele começou a propagar essa ideia de que o mundo era muito maior, poderia inclusive existir seres inteligentes de outras partes do mundo. Só que a ideia não foi muito bem aceita. O Bruno acabou sendo queimado vivo, era perseguido em tudo quando era o local onde ele passava, inclusive quando ele estava sendo levado para a fogueira. Ele teve a língua cortada, a boca amordaçada, para que não ousasse proclamar essas ideias absurdas para a multidão que estava vendo a sua execução. O que esse quadro quer dizer? Significa que ele está indo além do limite que simplesmente pode enxergar, enxergando um mundo bem mais amplo ao seu redor. O que isso tem a ver com a apresentação?
Acontece quando a gente estuda alguma coisa, no meu caso, química, mas vale para qualquer coisa, física, medicina, nutrição, biologia, enfim, qualquer coisa que você possa imaginar. Quando a gente estuda algo, a nossa visão daquele mundo torna-se muito mais ampla. E a gente consegue perceber alguns detalhes que talvez uma outra pessoa que não tenha estudado, que, como costumo falar, não seja iniciada naquela área, acabe não percebendo. Um exemplo disso é a água. Então, isso aqui é água, simplesmente água. Né? Todos nós temos que beber água, utilizamos água para tomar banho, para lavar louça. Enfim, uma coisa que todo mundo conhece. Mas uma coisa interessante é que a maioria das pessoas conhece a fórmula química da água. Qual é a fórmula química da água? H2O. Ninguém tem dúvidas quanto a isso. Só que, apenas quando a gente estuda química, e pode ser a química básica mesmo, a gente sabe por que é exatamente H2O. Por que são dois hidrogênios e um oxigênio. A gente sabe, por exemplo, porque não pode ser H5O, nem H3O4, nem, sei lá, H10O20, mas sim H2O. Nós sabemos também o tipo de ligação existente entre o hidrogênio e o oxigênio, ou pelo menos achamos que sabemos esse tipo de ligação. Nós também sabemos que existe uma coisa chamada ligação intermolecular, uma ligação de hidrogênio entre as moléculas de água, e isso vai levar algumas características próprias da água, por exemplo, estar líquida à temperatura ambiente. Esse tipo de coisa é uma consequência do estudo daquela área. Se uma pessoa que nunca estudou química, não vai se ligar para esses detalhes. E aí, qual é o problema disso? Quando a gente estuda algo, a gente começa a perceber esses detalhes e nas horas vagas eu assisto muito filme, assisto muito anime, eu consigo perceber alguns detalhes desses nessas séries. E é isso que eu queria compartilhar com vocês. Passar alguns detalhes que a maioria das pessoas passa-se direto, não tem para quem chamar a atenção a isso, mas que estão ali ocultos, escondidos, e que a gente acaba percebendo. Bom, vou começar com, na minha opinião, o melhor anime, não o melhor anime de todos os tempos, mas o anime que pelo menos eu mais gosto. Que foi um dos primeiros animes a passar aqui no Brasil. O primeiro grande anime a ser popularizado em massa aqui no Brasil. Alguém se arrisca a dizer? Cavaleiro do Zodíaco, sei. Que, não sei se vocês sabem, acho que a maioria de vocês aqui não estava vivo nessa época. O primeiro episódio de Saint Seiya na Rede Manchete, mês passado, em setembro, 1º de setembro, fez 21 anos que foi exibido. Eu era criança na época, assisti o primeiro episódio e agora, mês passado, fiz aniversário de 21 anos da exibição de Saint Seiya aqui no Brasil pela primeira vez. Bom, Saint Seiya, ele trabalha muito o conceito de cosmos, que eu vou comentar daqui a pouco, mas a primeira citação de átomo que eu me lembro, átomo como matéria, a constituição da matéria, que eu lembro foi em Saint Seiya, que eu assisti. Vou passar uma cena aqui, eu não sei se o som vai ficar muito bom. Eu fiz ali uma gambiarra, coloquei o microfone e vamos ver se a gente consegue escutar direito. Tá? Bom, essa cena, na verdade, fazia parte do treinamento dos cavaleiros. O Seiya aprende isso enquanto ele está sendo treinado pela Marinha. Não é? Conseguiram escutar? Tá, vou tentar matar de novo, ver se escuta alguma coisa. Apareceu o átomo aqui, né? Então ela está ensinando para o Seiya que a constituição das coisas é feita por átomos, e se ele quisesse destruir algo, ele deveria destruir os seus átomos. Ela exagera um pouquinho, não precisa destruir átomo, na verdade, basta separá-los que vale pela destruição da matéria. A pedra, por exemplo, ela não destruiu nenhum átomo daquela pedra, apenas o separou. Como eu disse, isso fazia parte do treinamento dos cavaleiros, porque a Marin fala isso para o Seiya, e alguns anos depois, na série Ômega,
A China fala a mesma coisa pro povo. Agora não adianta o som, você está em japonês mesmo? Praticamente a mesma coisa, fala que tudo é constituído de átomos e que se quisesse destruir algo, deveria destruir esses átomos. Só que a China é muito mais poderosa que a Marinha. Vocês perceberam o tamanho da pedra que a Marinha quebra em relação ao que a China quebra. Bom, Saint-Seiya trabalha bastante isso. E uma coisa bem interessante é o conceito de cosmos. Para o cavaleiro ele aumentar a sua força, ele tem que queimar o seu cosmos. E aí existe uma analogia bem legal, que é a seguinte: nós temos o cosmos, o universo, as galáxias, e esse macrocosmos está presente dentro de cada pessoa, dentro de cada coisa existente na Terra, porque eles associam o cosmos, principalmente pelo seu formato, olha, eles associam o átomo, principalmente pelo seu formato, como sendo, na verdade, um microcosmos. Então nós teríamos um macro-universo, sendo que dentro de cada um de nós, dentro de cada coisa, nós teríamos micro-universos. Esse conceito não é explorado apenas em Saint-Seiya, é explorado também em MIB, por exemplo, de universos dentro de universos, em Guerra dos Mundos, por exemplo, que é uma guerra entre o mundo dos alienígenas e o mundo microscópico. E essa ideia de que o átomo, na verdade, é um micro-universo, imaginando ali o núcleo como sendo o centro gravitacional, vem pelo fato do átomo assumir o modelo planetário. Vocês lembram desse modelo? O Will deve ter estudado pelo menos a sequência do modelo de Rutherford, Bohr e Sommerfeld. No modelo de Sommerfeld, nós consideramos o núcleo, o átomo como sendo constituído de um núcleo e os elétrons ao seu redor em órbitas. Tá vendo? O formato da órbita? Elíptica. É exatamente o mesmo formato da órbita dos planetas ao redor do Sol. Então, o átomo de Sommerfeld nada mais é do que um nano, na verdade, sistema solar. E esse formato está muito associado à ideia de o cosmos está dentro de cada um de nós. Avançando um pouco o estudo desses modelos, a gente vê que o modelo atômico que nós utilizamos hoje não tem nada a ver com isso, não é mais bonitinho, não é um micro sistema solar, na verdade é completamente desorganizado. Mas isso deixa para as aulas de química orgânica. Em Saint-Seiya eu também aprendi um outro conceito, um conceito de física, que eu só fui aprender formalmente na escola lá no ensino médio, lá no primeiro, segundo ano, não lembro ao certo. Você consegue arriscar qual conceito é esse? Tem a ver com temperatura. Oi? Também, eu esqueci desse. Poderia ter colocado, é verdade, demora. Mas tinha outro a ver com temperatura. Não é nem a transferência de calor, não é lei zero a termodinâmica, não. Bom, deixa vocês assistirem, então. Nós somos muitos mestres no gelo, tá? Ao longo dos filmes e animes. Citei de dois. Quem é esse daqui? Mas esse daqui? Não? Hitsugaya de Bleach. Nunca assistiram Bleach, não? O Bleach é bacana pra caramba. Então vamos lá, galera. Hitsugaya de um lado, Sub-Zero do outro, mas na minha opinião, o melhor mestre do gelo é o Camus de Aquário.
E aí na batalha da casa de Aquário, o Camus, além de trucidar lá com o Yoga, ele também ensina um pouco de física para ele. Vamos ver a cena? Zero absoluto. Lembra do zero absoluto? Além de falar o ponto de fusão da água, o ponto de solidificação da água, o ponto de solidificação do álcool, ele fala como que as armaduras congelam. Isso é um conceito errado, né? Porque na verdade congelar é algo próprio apenas da água, é a água que se torna gelo. Quando ele fala ali do álcool, o álcool não congela, né? Ele passa para o estado sólido. Mas valeu a ideia, né? Quando fala o álcool congelar, a gente imagina o álcool passar para o estado sólido. As armaduras, elas não podem congelar, bom, primeiro porque não são feitas de água, e segundo que elas já estão no estado sólido. Então elas congelam, elas são uma temperatura da que elas ficam quebradiças. E aí, ficando quebradiça, perderiam o seu poder de proteção do cavaleiro. Então a armadura de bronze congelava, né? Ficaria quebradiça em menos 150 graus Celsius. A armadura de prata menos 200, então a gente conseguiria quebrar a armadura de bronze na temperatura do nitrogênio líquido. A de prata não, tá? Permaneceria estável no nitrogênio líquido, mas a armadura de ouro congelaria apenas ao zero Kelvin, ao zero absoluto. Não sei se vocês sabem, o zero absoluto é a temperatura mais baixa que a gente consegue imaginar. Não é nem a temperatura mais baixa que a gente consegue atingir, porque pelos princípios da termodinâmica a gente não atinge o zero absoluto. Mas a gente até consegue temperaturas bem próximas dele. Algo como 2 Kelvin ou mesmo 10 a menos 3 do zero absoluto. Mas o zero absoluto mesmo, a gente não consegue atingir. Bom, a gente não, né? Mas o Yoga consegue. Na verdade, só o Yoga consegue. Porque naquele mesmo episódio ali da casa de Camus, o Camus fala para o Yoga que ele não consegue chegar a essa temperatura. Fazendo a analogia de que é uma temperatura limite, uma temperatura que a gente não consegue atingir. Bom, o Camus não consegue, mas o Yoga consegue. Tanto é que ele congela no final a armadura de Camus. Aí está falando nessa ideia de reduzir a temperatura, congelar, deixar as coisas mais quebradiças. Existe uma outra citação a respeito disso, falando sobre diminuir a temperatura e fazer a matéria ficar quebradiça. Você consegue lembrar alguma? Não, agora é um filme, não é mais um desenho. Primeiro Quarteto Fantástico. Lembra essa cena? O Dr. Richard, ele na verdade é um homem borracha, e a borracha, ela nada mais é do que um conjunto de macromoléculas, que nós chamamos de polímeros, moléculas lineares, que ela tem por principal característica ser completamente desorganizada. O fato de estar desorganizada faz então com que a gente consiga modificar a forma da borracha. O Dr. Richard, por exemplo, consegue esticar o braço, consegue mudar a sua forma, simplesmente porque está numa temperatura em que ele está completamente desorganizado. Só que a borracha tem uma característica, os polímeros têm uma característica interessante,
com uma coisa chamada de temperatura de transição vítrea. Essa temperatura de transição vítrea é uma temperatura em que o polímero deixa de estar desorganizado para estar completamente organizado. E aí, quando ele está organizado, ele perde essa elasticidade, ele fica rígido e facilmente é quebrado. É a situação, por exemplo, quando o rígido fica congelado. E aí, não sei se esse termo é comum a vocês, mas nós temos alguns polímeros que, à temperatura ambiente, estão acima da transição vítrea. Então, ele é flexível. Ele tem um comportamento que a gente chama de viscoelástico. Outros que a temperatura ambiente está abaixo da transição vítrea. Portanto, ele é duro e quebradiço. Então vamos lá, borracha. Borracha macia? No geral é. Se não for vulcanizada, ela é bem macia. Então ela está acima da transição vítrea. Mas agora o PVC. Conhece o PVC? Tubo de água que a gente utiliza em casa. Ele é macio? Não. Ele é duro, ele é rígido. Ele está abaixo da temperatura de transição vítrea. Se eu fizer com que ele fique acima da temperatura de transição vítrea, o que vai acontecer com ele? Vou poder modelá-lo, vai ficar mole. Isso acontece muito lá com o pedreiro ou com o bombeiro hidráulico, que quer fazer uma gambiarra lá, quer torcer o cano, esquenta o cano, dá um calor nele, como eles dizem. Quando isso acontece, o cano, na verdade, você levou a temperatura, deixou de moléculas desorganizadas e você consegue então modelar o cano. No caso do Tomichas, baixou a temperatura, ele ficou completamente organizado, foi fácil de ter o seu dedo quase quebrado. Ainda falando de polímero, diferença entre eles. Ainda falando de polímeros, tem uma outra situação bem legal. Será que o Batman, uma das primeiras versões do Batman, não foi a primeira, mas foi uma das primeiras do Batman para a TV, o chamado Batman do Adam West. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de assistir o episódio dele. Obviamente não o original, né? O original nem eu estava nascido na época. Mas é bem engraçado. É que o Batman é completamente diferente, agora com uma armadura. Enfim, é o completo oposto desse daqui. Só que entre esse Batman e esse Batman, existe o Batman intermediário. Ele é noturno também, aquele herói da noite, só que não é tão caricato quanto esse. E uma coisa interessante, bom, eu pelo menos sempre me perguntei, o que faz um cara como um Batman, que gosta de agir no escuro, agir na noite, usar uma roupa mais sombria, ter uma elipse amarela bem no meio do peito? Esse daqui até que não tem, ele é mais discreto, mas essa impressão do Batman tem uma elipse bem no meio do peito, chamando a atenção. Qualquer um de noite, bater o olho no reflexo, perceberia essa elipse. Outro também, esse cara aqui, ó. Conhece ele? O Justiceiro. O Justiceiro tem uma caveira enorme no meio do peito. Por que ele tem esses símbolos no peito, exatamente? Simplesmente para chamar a atenção. Simplesmente para, na hora que alguém mirar neles, mira exatamente ou na elipse amarela ou na grande caveira do peito do Justiceiro. E o motivo para isso é o seguinte: essa versão aqui do Batman, ou o Justiceiro, ele tem a cabeça desprotegida. O Batman que estava aqui anteriormente, ele até usava uma espécie de capacete. Então, a cabeça dele é desprotegida. Se ele levar um tiro, ele morre. No entanto, o peito deles tem uma armadura, um colete à prova de balas, feito com um material chamado de Kevlar. Não sei se vocês já ouviram falar. Já ou não? Já? Na trilogia do Nolan, o Batman Begins, lá é citado o Kevlar, quando o Lucius Fox oferece a armadura para o Bruce Wayne. Não, vocês não lembram? Vamos pensar aqui. Ouviram o Kevlar? Na citação dele? O Kevlar é um polímero que de fato existe, ele não pertence ao universo de si. Na verdade, ele é utilizado para fazer coletes à prova de bala, capacetes, pneus com alta resistência. E ele, na verdade, é um polímero, uma espécie de borracha. Não é nem muito complicado, quem já estudou química orgânica não deve achar esquisito essas duas moléculas. Não vai ver detalhes, mas como que é feito esse polímero? Você pega essa molécula azul, mistura com essa molécula vermelha, e
você vai ter uma repetição de moléculas azuis, vermelhas, formando então o que nós chamamos de polímero. Esse polímero é linear, só que um interage com o outro através de uma ligação de hidrogênio. A mesma ligação que faz com que a molécula de água fique próxima uma da outra. A consequência é que esse polímero tem uma grande resistência, ele forma uma trama que dificilmente é rompida. E isso faz com que ele esteja presente em colete à prova de bala, capacete e na armadura do próprio Batman. Avançando um pouco mais, e agora saindo um pouco da área de polímeros, mudando um pouco o foco, vamos fazer algumas citações desses dois camaradas aqui. Esse aqui é mais famoso para vocês. É o chato do Sasuke de Naruto. Desculpa se alguém gosta dele, mas ele é muito chato. Esse daqui é mais antigo. Quem é? Do Yu Yu Hakusho. Quem é o cara? Pô, quem não assistiu o Yu Yu Hakusho, assista. É um anime fantástico. O cara que é o Riei. Tá? Bom, vocês nem lembram o nome do rei, então a segunda pergunta não faz sentido. Vou perguntar o que os dois têm em comum. Sasuke e o rei. É verdade. Bom, os dois são dominadores do fogo. Tá? O Sasuke domina as chamas negras do Amaterasu e o rei domina as chamas negras das trevas. Fazendo o golpe mais poderoso dele, que é o dragão negro das trevas. Chamas negras, chamas escuras, eu não sei muito bem como fazer. Tá? Não sei como produzir isso no laboratório. Mas chamas coloridas a gente sabe. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver uma chama colorida. Mas isso não é muito difícil de ser feito no laboratório. O Fera, por exemplo, o Henki McCoy ensina isso em X-Men Evolution. A gente faz essa prática no laboratório, mas sem tanta emoção, tá? Bem mais simples. No desenho ele fala que ele pegou um pedaço de potássio, mas na verdade não é potássio. E eu sei que não é potássio pela cor da chama. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Esse princípio de chamas coloridas pode não ser nem tão próximo assim, mas ele está presente, por exemplo, nos fogos de artifício. Nós chamamos os fogos de várias cores e cada cor na verdade, a consequência de uma chama colorida. O modelo que explica isso, ele é explicado a nível atômico. Nós temos que olhar para a estrutura do átomo para entender muito bem esse funcionamento. Em uma aula aqui bem simples, nós temos o núcleo, vamos pegar aqui o modelo de Bohr, um elétron rodeando um determinado núcleo, eu posso fornecer energia para esse elétron. Como que eu forneço energia? Eu posso aquecer a explosão da pólvora, por exemplo. Ou a energia liberada da reação do sódio com a água, lá no caso do Fera. Ou o chakra lá do Sasuke, né? Essa energia fornecida, está excitando ali os elétrons, e quando eu forneço energia para ele, ele passa para um estado de maior energia. Ele é chamado salto quântico, nesse caso. Bom, esse estado de mais alta energia não é um estado muito estável. Ele volta, ele retorna para o seu estado fundamental. Quando ele volta para o estado fundamental, ele libera a energia que ele absorveu. Acontece que em alguns metais, essa energia liberada, ela cai exatamente na faixa do visível. Então, se você tiver, por exemplo, cobre, você consegue uma chama verde. Se você vê fio de cobre queimando, a chama é esverdeada. O potássio fornece uma chama lilás. Então, por isso que eu falei que o Fera, ele não estava colocando potássio. Porque se fosse potássio, a chama seria lilás, violeta, enfim. O sódio tem uma chama amarelada, estrôncio e bário tem uma chama avermelhada, o lítio tem uma chama rosa. Então, dependendo do metal, nós temos uma determinada cor e, quando bem aplicado, a gente notava pelas diferentes cores nos fogos de artifício. Esse processo de absorção de energia, liberação de energia, existe uma faixa muito ampla. Nós podemos ver na faixa do visível, que é o caso dos fogos, existe essa liberação na faixa do raio-x, para aqueles elétrons que estão muito próximos ali do núcleo, mas existe um tipo de radiação que é muito mais poderosa do que qualquer uma dessas. É a radiação que vem direto do núcleo,
Radiação do tipo gama, radiação gama. E quando a gente fala de radiação gama, tem que falar do Hooke, né? Não tem jeito. O Golias Esmeralda, para os que admiram mais, né? Essa versão do Hooke aqui é especial. Conhecem essa versão? A do planeta Hooke, é o World War Hooke. É a forma mais poderosa do Hooke. Então, se você olhar o Hooke armadurado assim, é a forma mais poderosa dele. O Hooke tem uma característica interessante. Ele é uma usina nuclear ambulante. Ele emite radiação gama o tempo todo. Tá? Emite continuamente radiação gama. O Hooke tem um inimigo, né? Depois vira um quase amigo, não sei se vocês conhecem. O Hooke vermelho é o General Thunderbolt Ross, sogro dele. Esse daqui é uma cena do desenho dos Vingadores. Os Vingadores, os heróis mais poderosos da Terra. Tem no Netflix. Aconselho vocês a assistirem, que é muito boa. Na verdade, o Netflix tem várias séries dos Vingadores, mas a melhor mesmo é essa. E aqui tem uma luta, um trecho de uma luta entre o Hooke vermelho e o Hooke verde, só que tem um pequeno problema. O Hooke verde ele fica mais forte com o quê? A força dele depende do quê? Da raiva. Quanto mais raiva ele fica, mais forte ele fica. O Hooke vermelho ele fica mais forte quanto mais ele absorve radiação gama. Não, ele está lutando contra o Hooke que emite radiação gama continuamente. Dá um certo problema nisso. Só que o Hooke vermelho, por outro lado, ele absorve radiação gama e ele emite radiação infravermelha, ele emite calor. Quanto mais radiação ele absorve, mais quente ele fica, mas chega num momento que isso acaba não funcionando muito bem, ele entra em curto-circuito e acaba perdendo. Essa definição para o Hooke vermelho é muito parecida com o conceito da física que a gente chama de corpo negro. E provavelmente vocês não devem ter ouvido falar, ou não, enfim, não é tão comum assim. Obviamente o Hooke vermelho não pode ser um corpo negro porque ele é vermelho. Tá? Mas vamos mudar a cor dele. Vamos ver se agora ele pode agir como um corpo negro. Um corpo negro é uma espécie idealizada que toda energia que ele absorve, ele emite. Tá? Então tudo que ele absorve, ele acaba emitindo. O Hooke vermelho faz isso, ele absorve a radiação gama e emite na forma infravermelha. Só que não é toda. Né? Ele usa parte dessa energia para poder lutar. Por isso que cai em faixas do espectro diferente. Mas é algo bem parecido, sim, com o conceito de corpo negro. Por falar de energia nuclear, a energia nuclear ela é extremamente útil quando bem aplicada. Por exemplo, uma usina nuclear funciona muito bem e é a principal fonte de energia para inúmeros países. Qual o problema da energia nuclear? Oi? Se ela for não controlada, ela vai virar muito. Pois é. Ou se der algum problema, ferrou. Chernobyl, por exemplo, Fukushima, há pouco tempo, por exemplo, lascou, né? Deu algum problema ali, ferrou para todo mundo por muitos anos. Ela pode ser bem utilizada, por exemplo, na medicina, na forma de radioterapia, que tem salvado vidas de inúmeras pessoas. Ela pode ser utilizada, por exemplo, para destruição em massa. É uma bomba nuclear, é uma bomba de fissão, libera muita energia, além de liberar também radiação gama. Aqui nós estamos no processo de fissão. Essa coisa aqui cheia de bolotas é a representação de um núcleo. Ele é atingido por um nêutron e ele se transforma em outros núcleos, libera outros nêutrons e libera também um pouco de radiação. Se você lembra um pouco da aula de química bem básica mesmo, o que caracteriza um átomo? Número atômico, lembra disso? Átomos com número atômico diferente vai ser um átomo diferente, vai ter um elemento químico diferente. Esse núcleo aqui é diferente desses dois núcleos. Então isso daqui é um elemento, isso aqui é um outro elemento. Através da fissão eu consigo transformar a transformação de um átomo em outro. Essa transmutação aqui libera muita energia. Mas teve um outro tipo de transmutação ao longo da história que o pessoal procurava que não precisava de tanta energia. Era a transmutação de transformar qualquer metal em ouro. Os sonhos alquimistas. Para isso era necessário uma ajuda especial.
O que era necessário para transformar um metal em ouro? A pedra filosofal. Que já teve inúmeras receitas ao longo da história. Quer transformar algum metal em ouro? Ou melhor, quer transformar prata em ouro? Segue essa dica. Misture as gemas de ovo com suas cascas moídas. Despeje a mistura no recipiente hermético e queime por 41 dias. Depois deixe o recipiente esfriar sobre as brasas de um forno de serragem. Encontrará agora seus conteúdos transformados em uma substância completamente verde. Ferva esse resíduo em água e a solução vai evaporar, tornando-se água divina. Não toque nela com a mão, somente com um instrumento de vidro. Ponha a água divina num recipiente hermético e cozinha por mais 2 dias. Depois, despeje o conteúdo numa concha, alise-o e exponha ao sol. A água divina vai engrossar e vai se tornar uma substância untuosa. Com isso, você terá ouro. Há bastante trabalho para criar ouro, né? É por isso que eles não conseguiram fazer isso. Ele criou a pedra filosofal junto com o Nicolau Flamel. Um outro desenho que fala bastante sobre transformação alquímica é um desenho dedicado à alquimia, o Fullmetal Alchemist, de novo. Se vocês não assistiram, assistam. Mas assistam o Brotherhood apenas, tá? Esse que é legal. E aí, se vocês assistirem, vai ter todo o processo ali de transformação de uma coisa em outra, mas para transformar uma coisa em outra, para gerar algo, ele sempre está restrito à conservação da matéria. Ele não pode transformar uma coisa do nada, ele precisa ter obrigatoriamente a mesma massa associada, a menos que ele tenha a pedra filosofal. Apenas com a pedra filosofal eles conseguiriam transformar alguma coisa do nada. Bom, mas existe uma espécie de um easter egg bem escondido mesmo em Fullmetal. Não sei se vocês lembram desse camarada aqui. Para quem já assistiu. Lembram dele? Qual o nome dele? Não é o pai, não. É o original que eu estou falando. Quer dizer, não é o pai dos Obumbos, é o pai do Alfonso e do Ellis. Não lembra o nome dele, não? Hohenheim. Tá? E daí? Tem um camarada chamado Hohenheim. Bom, o Hohenheim é um grande alquimista, extremamente poderoso. Ele possui, na verdade, a pedra filosofal. E ele faz um desenho montado para alquimistas. Já deu outro spoiler, né? Não é bem assim não. Foi mal. Bom, agora é o seguinte, esse camarada aqui, o nome dele é Philip Theophilus Bombast Hohenheim. Ele não é conhecido por esse nome, ele é conhecido por Paracelso. Paracelso talvez não seja um nome tão muito comum a vocês, mas para quem estuda um pouco de história da química ou de alquimia, o Paracelso é um personagem muito importante. Ele é o pai da iatroquímica. Sabe o que é iatroquímica? É o uso de substâncias químicas na medicina. É como se ele fosse o pai de uma pré-farmácia. É o pré-estudo da farmácia, o uso de substâncias químicas para curar doenças. O Paracelso foi um grande alquimista e o nome dele é Hohenheim. Então, isso é praticamente um easter egg. Ele pegou o nome dos maiores alquimistas que existiram e deram o nome a um dos maiores alquimistas do desenho. E eu só consegui perceber isso porque eu estava lendo esse livro pela mesma ocasião em que eu estava assistindo o anime. E aí tem um capítulo voltado para o Paracelso, mostrou o nome todo dele, eu consegui fazer a relação com o Hohenheim. Sem isso, acho que, sei lá, teria passado adiante. Fugindo um pouco da ideia da alquimia, mas ainda falando sobre elementos químicos, tem uma citação bem legal no filme do Homem-Aranha. Lembra qual filme? Não? Onde aparece o Dr. Octopus. Homem-Aranha 2, antigo, né? Homem-Aranha 2, que era o Homem-Aranha 2 legal. Essa cena aqui. Lembra que substância é essa? É o trítio. Trítio ou trício. Depois da dublagem, eu acho que a dublagem chama ele de trício.
Sabe quem é o trítio? O trítio? O isótopo do hidrogênio de massa 3. Ele é utilizado, aqui mostra o Sol, né? O trítio é utilizado no processo de fusão nuclear. Ele é produzido no Sol. Então por isso que ele conclui falando que o poder do Sol está em nossas mãos. Essa é uma substância extremamente rara, tanto é que você vê praticamente todo o trítio no mundo. Não tem quase nada de trítio no mundo e ele explora isso ao longo do filme. Bom, mas o trítio não é um elemento químico novo, né? Ele, na verdade, é um isótopo de um elemento já existente. Eu selecionei duas citações de dois elementos químicos novos, que são produzidos no estúdio da Marvel. Um deles aparece no Agents of S.H.I.E.L.D., logo no começo, esse elemento aqui. Vocês já assistiram, o graviton, ou melhor, o gravitônio. Ele dá a especificação dele. O gravitônio tem número atômico 123, massa 308. Na verdade, o gravitônio ele vai gerar um dos vilões da Marvel, que é o Graviton. Conhece o Graviton? Essa cena aqui é do desenho Aqueles Vingadores, os heróis mais poderosos da Terra. E ele é um vilão, de uma outra versão mais antiga, que domina a gravidade. E o graviton também é o nome de uma subpartícula que não existe, espera-se que não exista, que é o intermediário da gravidade. O que faz uma massa enxergar a outra massa e, portanto, atraí-la. É a troca dessas partículas, do graviton. De novo, o graviton ainda não existe, mas especula-se a sua existência. Esse daqui é um elemento químico criado, ele tem a especificação correta, obviamente ele não existe. E um outro elemento químico criado no estúdio da Marvel, consegue lembrar qual? Adamante maligna. É um elemento químico mesmo, um elemento químico puro. Oi? Não, o vibrânio também. O vibrânio está mais próximo, mas não é ele. Foi criado por esse camarada aqui. Tá? Uma cena do Homem de Ferro 2, se eu não me engano, ele tem que procurar algo para substituir o paládio no gerador átomo, e aí ele mesmo produz esse novo elemento químico. Ele pega a planta das indústrias Stark, feita pelo pai dele, o pai dele deixou algumas pistas lá, ele chama os Jarvis, coloca os elétrons no lugar, seleciona o núcleo e tudo mais, e ele consegue produzir um novo elemento químico. O paládio estava dando um certo problema, o paládio é característico de ser muito pouco reativo, porém de substituir constantemente. Agora, com esse novo elemento químico, ele conseguiria substituir o paládio, portanto, levar uma vida mais normal. O que é muito legal é que nessa cena aqui, aparece o agente Coulson, de Agents of S.H.I.E.L.D., ele usa o escudo do Capitão América, que é deixado assim meio de lado. E o bacana é a conclusão que ele leva ao sintetizar esse novo elemento. Não sei se vocês se recordam, mas... Para ele foi fácil, molezinha, criar um novo elemento químico. O nome dele eu não sei, eu coloquei SP, algo como Stark. Tá? Como ele está na mesma, ele tem a mesma reatividade do paládio, eu coloquei ele na mesma família lá do paládio, então esse cara tem obrigatoriamente o número atômico 128 e a massa dele chutei como são 380. Com certeza seria mais massa do que o gravitônio. Não sei se outros personagens que descobriram e sintetizaram elementos químicos, como o Shield, o Humphrey Davy ou o Seaborg, achariam molezinha construir um novo elemento químico, encontrar um novo elemento químico. Mas afinal, ele não é o Tony Stark. E quando o Tony Stark foi questionado, você tem essa armadura, quem que você é? Lembra da resposta dele? Então, na verdade, ele é muito mais do que um camarada com armadura. É um dos maiores gênios de estúdio da Marvel, do mundo da Marvel. Portanto, é fácil construir um elemento químico, sintetizar um novo elemento químico. Saindo da área agora de elementos químicos, entrando para um outro bloco em que
se trabalha muito em química o conceito de ácido e base. Então, você já deve ter estudado ácido e base em várias etapas, em várias formas. Se eu perguntar para vocês, quando eu falo a palavra ácido, o que vem à mente de vocês? Bom aluno de química diz depende, qual é o modelo. Quando eu era mais novo, para mim, falou em ácido, o que vinha na mente eram mortocombos. Especificamente mortocombos 2. Bom, para mim ácido, o que vinha na mente era isso daqui. E sempre associado à corrosão, sempre associado à destruição. Eu tinha um blog, que ele ainda está no ar, mas não trabalho mais nele, eu escrevi um artigo falando sobre o que vem na sua mente quando você pensa na palavra ácido. Alguns amigos meus falavam de outras referências, essas eu não lembrava. Uma é do primeiro Batman, o Batman do Tim Burton, onde aqui é o Coringa que cai, essa transformação do Coringa, e o outro é o Robocop. Essa cena aqui onde o vilão lá, o bandido, acaba tomando um banho de ácido. Então o ácido sempre está associado a essa destruição, à corrosão. Mas, sem dúvidas, a melhor cena de ácidos, a cena mais épica de todas, é a de Breaking Bad. Vou dar outro spoiler, foi mal. É essa cena aí. Faça o silêncio e tente apreciar, tá? Primeira temporada. Para mim, a melhor cena envolvendo o ácido de todos os tempos. O ácido, portanto, sempre vai estar associado à corrosão, sempre, qualquer situação. Só que pior do que o ácido é a base. Os hidróxidos corroem, são muito mais perigosos em termos de corrosão da pele mesmo, do que os ácidos. Então a gente pensa que o ácido vai cair no seu dedinho, vai queimar, mas se cair na base vai queimar mais ainda. O processo para isso, bom, não vou entrar nesse detalhe. Se você estudar química orgânica, você vai ver um pouco disso. O que acontece é que se a gente pensar que o nosso corpo é constituído praticamente de proteínas, e proteínas são um polímero da amida, a amida reage com ácido e reage com base, só que a reação com a base é muito mais rápida. Tem menos etapas no mecanismo. Então faz com que seja mais eficiente o processo de decomposição provocado por uma base. Ainda sobre a cena, uma referência de peso de ácidos, essa eu acrescentei ontem. Eu não lembrava, um amigo meu que falou comigo, que é do MacGyver. Bom, não sei se vocês, obviamente, vocês não se lembram do MacGyver. Não sei se vocês conhecem o MacGyver. Porque eu não lembro quando o MacGyver passava na TV. No final da década de 80, eu lembro da série, assisti um ou outro episódio, mas não lembro de absolutamente nada. E no primeiro episódio do MacGyver,
tem uma cena em que nós temos um tanque de ácido sulfúrico concentrado, e esse tanque está furado. E ele dá um jeito de tapar esse tanque. Eu tentei baixar a cena do YouTube, está em espanhol, está uma qualidade péssima, mas vale a atenção, vamos tentar ver. Bom, esse aqui é o tanque de ácido sulfúrico correndo. Aí, melhor super bom, né? Isso funciona, será? Na verdade, a formação de carvão funciona. O que acontece? O chocolate nada mais é, se considerar como sendo gordura e açúcar, ele tem hidrogênio, oxigênio e carbono. O ácido sulfúrico é desidratante. Cair na pele, retirar água, se cair no olho, você perdeu o olho. Ele está retirando a água do chocolate e está ficando apenas carbono. Então aquilo ali é um lacre de carvão, no final da história. Quando eu estava lá no Maracanã, nós fazíamos uma prática de colocar ácido sulfúrico concentrado no açúcar. Não sei se vocês aqui fazem, já viram. Às vezes sobra apenas carvão, que é o que ele está usando para tapar aqui. Obviamente está exagerando, não deve dar certo, mas o lacre de carvão tem como ser feito. Bom, deixa um pouco uma gaita de lado, vamos voltar lá para o Breaking Bad. E vocês lembram qual o alter ego do Dr. White? Qual é? Quer dizer, o Dr. White é o alter ego do personagem que ele cria? Qual o nome dele? Heisenberg. O Heisenberg é em homenagem a um físico alemão muito famoso, de passagem. E em todo o Breaking Bad, bom, a série é ótima, mas na primeira temporada em especial tem muita citação de química. Não foi apenas aquela do ácido, tem muitas outras. Uma outra cena é quando ele utiliza um fulminato de mercúrio. Esse cristal ele é explosivo, assim como cristais de perclorato. Nós não podemos utilizar um laboratório de qualquer maneira porque ele realmente é explosivo. O fulminato de mercúrio é o ocenato de mercúrio 2. Ele tem realmente essa característica. Quando é afetado, ele forma essas explosões. Em uma escala muito mais simples, nós temos a pólvora, por exemplo, na forma de estalinho. Lembra dos estalinhos? Então ali você tem uma espécie que é inflamável, quando com atrito você fornece um pouco de calor, ela explode. Glicerina. Uma molécula que até que não é muito complicada não, uma molécula relativamente simples, característica de todo o grupo nitro formar compostos explosivos. Ela aparece, por exemplo, lá em Top Gear, o queimar a nitro, né, você ativar a nitroglicerina para o carro correr mais rapidamente. E a história da nitroglicerina é bem interessante. Primeiro que ela já foi utilizada como remédio para angina de peito, para problemas de coração. Né? Toma algumas doses de nitroglicerina e reza para não explodir. A verdade é que a nitroglicerina, ela, se não explodiu, dentro do corpo ela é degradada e ela libera NO. O NO é um vasodilatador. E aí o camarada que tem angina de peito vai ter problema ali com seus vasos sanguíneos. Com o NO, o vasodilatador vai permitir melhor a passagem do sangue. Então já foi realmente utilizado como remédio. Só que a nitroglicerina ela também é utilizada em explosivos. Né? Essa talvez seja a principal função. E o camarada que conseguiu domar a nitroglicerina foi esse senhor, o Alfred Nobel, o patrono do prêmio Nobel. O que o Nobel fez? Ele pegou a nitroglicerina e misturou com uma massa, a terra de diatomácea, e ele conseguiu construir uma massa moldável, capaz de explodir, porém estável, que tinha muito poder. Aí então foi dado o nome, em grego, se não me engano, para poder, de dinamite. Então o Alfred Nobel ele foi o pai da dinamite por domar a nitroglicerina com uma massa elástica, uma massa modelável. Isso é idêntico ao que o Deidara faz. Ele pega uma coisa explosiva numa massa modelável. Eu não sei se teve referência, mas o que o Deidara faz é exatamente o que o Nobel fez
para produzir a dinamite. É idêntico o processo. Bom, saindo um pouco da parte de explosão, e já falei bastante aqui com vocês, vamos ver só mais algumas citações. Esse camarada aqui, não o ator, é o personagem. Vamos lá, dá isso para vocês. Robert Langdon, está presente nos livros de Dan Brown. Código da Vinci, Anjos e Demônios, Símbolo Perdido e o Inferno. O Símbolo Perdido tem uma citação bem bacana. Aí vai mais um spoiler. Alguém está lendo? Não? O que acontece? Tem uma cena no livro em que ele cai dentro de um tanque com água e, obviamente, ele está lá submerso. O que vai acontecer com ele? Vai morrer. E o Dan Brown tem todo um estilo de escrita que ele coloca um drama. Ele fala, o Robert Langdon era um nadador profissional, portanto ele tinha um fôlego muito melhor, conseguia tapar a respiração por muito mais tempo em relação a uma pessoa comum, mas mesmo assim ele percebe o fluido entrando pelas suas narinas, ele sente o seu pulmão sendo pressionado, e fica todo aquele drama, e você tem certeza que ele morreu. Obviamente ele não morreu, porque ele aparece no quarto livro, no Inferno, então não teve como morrer nesse episódio. O que acontece é o seguinte, esse tanque com água não é de água. Na verdade não tem água ali, tem uma substância orgânica chamada, uma forma genérica, de perfluorocarbonos. Perfluoro é cheio de átomos de flúor. Esse é um líquido orgânico que originalmente ele era extremamente viscoso, mas depois ele passa a ter uma viscosidade semelhante à da água, e ele é bem inerte, porém ele tem uma característica muito importante. Ele consegue absorver uma concentração muito elevada de oxigênio, muito mais elevada do que a água. E qual vai ser a consequência disso? Ele está, na verdade, submerso dentro de um tanque com perfluorocarbono que está saturado de oxigênio. E esse gás, na verdade, permite com que ele respire dentro dessa, entre aspas, água, dentro desse líquido. É possível ocorrer a troca de gases quando submersos, completamente submersos, dentro desse líquido. Essa cena também, esse conceito, foi explorado num filme de 89, chamado O Segredo do Abismo. Vamos ver essa cena aqui, só para a gente ter uma ideia. Na verdade, esse líquido é um perfluorocarbono, não é água. Ele consegue respirar nesse líquido, portanto consegue submergir a uma determinada profundidade que não conseguiria sem ele. O fato do lado a parte de dentro estar cheia de líquido consegue equilibrar melhor a pressão externa. Bom, e aí, existe essa substância? Ou melhor, é possível respirar? Existe. É possível respirar dentro de perfluorocarbonos? Bom, não foi feito teste com humanos, embora exista todo um patrocínio para que isso seja possível. O doido que quer viver essa experiência, porque para mim é meio doido mesmo, ele quer resgatar a ideia da vida intrauterina, quando estávamos dentro da barriga de nossas mães, que estavam, entre aspas, dentro d'água, de certo modo, dentro do livro amniótico. Bom, como ser humano nunca foi testado, mas esse ilustre cidadão, o Dr. Leland Clark, falecido em 2005, ele era o pioneiro nesse tipo de pesquisa e ele fazia experiência com perfluorocarbono com ratinhos. Então, não ser pobre de um ratinho, como sempre, ratinhos que sofrem, dentro de um líquido, ele está vivo. E, de fato, o rato conseguiu sobreviver até mesmo por algumas horas dentro do perfluorocarbono. Então, ele conseguiu respirar debaixo d'água, não debaixo d'água, mas submerso a perfluorocarbonos. Então, se vai ser utilizado do ser humano, eu não sei, não me arrisco a essa experiência,
mas existe toda uma linha de pesquisa para isso. E por fim, meu último exemplo da apresentação, já falei bastante, existem muitos outros exemplos, mas vamos encerrar nesse. Esse é um exemplo mais sério, mas é um exemplo que pode justificar um pouco a nerdice, né? Perceber um pouco esses detalhes de química. Conhece a Agatha Christie? Já leram algum livro da Agatha Christie? Não? É bem bacana. São livros que hoje não são tão populares, mas já foram muito populares. E ela tem esse livro, O Cavalo Amarelo, que narra a história, como sempre, de um assassino. Alguém está vendo o Cavalo Amarelo? Beleza. E esse assassino, ele utiliza como veneno esse elemento químico que é o tálio. Tá? E o tálio vai gerar uma série de consequências, uma série de sintomas, e a pessoa vai acabar morrendo. O envenenamento por ele é bem eficiente, não deixava vestígios, não deixava rastros. O que aconteceu? Na década de 70, apareceu uma menina no hospital nos Estados Unidos, e essa garota estava com uma série de sintomas que os médicos não conseguiram identificar a doença. Eles diagnosticaram para uma determinada doença, fizeram o tratamento e não conseguiram aplicar o tratamento adequado. A doença estava evoluindo e a criança ia acabar morrendo. O que aconteceu? Uma enfermeira na época, ela viu a criança, viu que os médicos não estavam conseguindo nada, e ela tinha lido Agatha Christie, esse livro especificamente, e ela percebeu que os sintomas da menina eram muito parecidos com o envenenamento por tálio, descrito no livro. Ela foi até o médico e falou: será que não está envenenado por tálio? O médico, sei lá, meio absurdo, onde a gente vai comprar tálio? Mas vamos fazer o teste, não custa nada. Fizeram o teste da urina da menina e identificaram o tálio. E de fato, a garota foi envenenada por tálio, administraram um remédio adequado, a menina foi salva. E só conseguiu ser salva graças à percepção da enfermeira ao ler esse livro, O Cavalo Amarelo. Esse é um tom um pouco mais sério, né? Foge um pouco do estilo da Marvel dos animes, mas salvou uma vida. Ele não descarregou o talho, colocava o talho em veneno de baratas. E, era uma criança, a garota deve ter sujado a mão, colocado na boca e acabou sendo envenenada. Eram esses os exemplos. De novo, existem muitos exemplos mesmo que a gente pode citar. Um que eu esqueci, a transferência de calor lá de Cavaleiro do Zodíaco. E inúmeros outros que a gente consegue perceber, seja em séries, filmes, animes, mangás e músicas, por exemplo. Eu não trouxe um exemplo de música, mas tem várias situações em músicas